Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 14 minutos. Este é o Justiça Agora. Os ministros do STF fazem na tarde de hoje a primeira sessão de julgamentos de 2019. Quem está acompanhando ao vivo é a repórter Carla Lucena, que tem as informações dessa primeira parte da sessão. Oi, Carla. Boa tarde. William, boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, nessa primeira parte da sessão plenária, logo no início, os ministros negaram embargos de declaração apresentados pelo ex-deputado federal Bernardo de Vasconcelos. A defesa dele questionava a decisão do Supremo, que decidiu aceitar, em parte, uma decisão contra o ex-parlamentar pela suposta prática dos crimes de interceptação de mercadoria, falsificação de documentos, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A defesa dizia que havia aí alguns pontos obscuros na decisão do Supremo, mas os ministros, por unanimidade, disseram que não havia nada a se esclarecer nessa decisão. Logo em seguida, por maioria de votos, 7-4, os ministros decidiram alterar o texto de uma emenda de uma decisão aqui do Supremo que fala sobre a obrigatoriedade da degravação de interceptações telefônicas. Os ministros, então, deixaram claro nessa emenda que a partir do momento que o relator decidir que é indispensável a degravação na íntegra das interceptações telefônicas, assim deve ser feito. Então, como também os relatores podem decidir fazer a degravação apenas de parte dessas interceptações. Vamos agora acompanhar alguns votos sobre esse caso. Esta tese, de todo respeitável, se reputar por entender obrigatória sempre a degravação, reflete com toda a coerência o entendimento exposto pelo eminente ministro relator. Mas determinar que a degravação é sempre obrigatória, creio, pode não refletir o entendimento dos votos vencedores vistos em seu conjunto. Eu estou lendo porque eu não estou refluindo no meu entendimento. O que eu disse, então? Não há ilegalidade em degravar apenas uma parte, acompanho a jurisprudência predominante e considerei, por isso fiz questão de ler o voto que proferi, então. Não é imprescindível que haja degravação, que fica, portanto, como eu disse naquela ocasião, ao talante do relator ou do juiz ou do órgão julgador. Isso para dizer que, naquela ocasião, o ministro relator comprovou que determinou porque era necessário, mas eu não estava mudando e não mudo meu entendimento do que votei no caso da 2424. Considero não ser imprescindível, considero que não há ilegalidade e fiz expresso isso. E um pouco antes do intervalo, os ministros começaram a julgar recursos que discutem a uniformização de prazos em reclamações envolvendo matéria criminal diante aí das regras que foram introduzidas no novo Código de Processo Civil. Esse caso, ele retorna após o intervalo para continuidade e eu espero você no Jornal da Justiça, segunda edição, com a cobertura completa da sessão plenária de hoje. William. Obrigado, Carla. A Justiça de Minas Gerais determinou que a Vale suspenda a operação nas barragens da mina de Brucutu. A mina, que produz 30 milhões de toneladas de ferro por ano, é a maior do estado. Repórter Ervin Araújo. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público para garantir a segurança dos moradores da região e do meio ambiente. A determinação é que a Vale cumpra um conjunto de exigências antes da reabertura das barragens. O processo está em segredo de justiça. A empresa disse que vai recorrer da decisão. Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.